4. Fernando, olha lá seu xará lá, Fernanda. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, irmã Roseli? Glória a Deus. Amém. Todos já abriram a sua Bíblia? 1 Timóteo, capítulo de número 4. Isso. Vamos ler? O pastor afirma. É assim que está escrito na sua Bíblia? É assim que está escrito aí? Hã? Quem que está afirmando? Quem? Quem? O Espírito Santo. Veja, algo que foi escrito há 2000 anos. Há 2000 anos. Não bate os 2000 não, mas está próximo. Algo que foi escrito há 2000 anos pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo era seu filho na fé. Timóteo era um filho que Paulo não teve, mas Paulo considerava o seu filho. Paulo escreveu 2 cartas a esse moço, 2 cartas. E essas 2 cartas, elas têm um cunho doutrinal. São explicações doutrinárias. A primeira, ele fala, ele explica, ele orienta. E a segunda carta já é mais uma carta de advertência. A primeira carta, ele chama a igreja de Deus, de a casa de Deus. Mas na segunda carta, ele chama ela de a grande casa, porque ela cresceu. A igreja de Cristo cresceu sobre a face da terra, se tornou uma grande casa. E por se tornar uma grande casa, várias doutrinas, vários homens, vários ensinamentos gnósticos, vários ensinamentos heréticos, profanos, entraram no meio da igreja, permearam a igreja. Ensinamentos de achismo, de projetismo, dos que se acham, dos que acham e dos que projetam para angariar pessoas para o seu rebanho. Então, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, e ele está dizendo assim, que o Espírito Santo, veja, irmãos, que não é uma revelação de homem, não é alguém que estava profetizando e Paulo escreveu, não. Paulo está dizendo que é o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. E a pessoa que deixa de crer e descrer no Espírito Santo de Deus, meu irmão, então ela perdeu a vida. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é derramado, ele foi derramado sobre nós. Foi derramado sobre mim, derramado sobre você. O Espírito Santo de Deus é o Espírito que dá vida na congregação. As coisas se movem pelo Espírito. A igreja, a noiva, ela está ao cuidado do Espírito Santo. Então, se a igreja
descrer no Espírito Santo, ou no Santo Espírito, então ela perdeu o seu lugar em Deus. Ela perdeu a sua posição em Deus. E o que nós temos visto são as institutas, as denominações regerem um ensinamento falso, um ensinamento doutrinário falso acerca da pessoa do Espírito Santo. E nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse zelo pela pessoa do Espírito, por aquilo que ele disse e por aquilo que ele ainda está dizendo. Porque nas 7 cartas do Apocalipse, nos 7 tempos que já se passaram, aliás 6, porque nós estamos no 7º, nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Laodiceia é a última carta de Jesus às igrejas, é a 7ª, e é na igreja de Laodiceia que Jesus disse que está do lado de fora: eis que estou à porta e bato. É na igreja de Laodiceia que ele faz o quê? Que ele chama o pastor de quê? Que ele chama ele de quê, irmão? O que ele diz para ele? Miserável, pobre, cego e nu. Nós estamos vivendo esse tempo onde Jesus está do lado de fora, batendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Ceia é comunhão. Entenda, irmãos, que nesse tempo Jesus está à porta, batendo, para que alguém abra e ele entre. Isso significa que, quando eu digo que em muitas institutas e denominações Jesus não está, muitos me apedrejam, porque não é o fato de falar Jesus lindo ou cantar canções lindas que Jesus está ali. Não é porque acontecem sinais, ou o demônio é expulso, ou porque alguém profetiza. Não. Que Jesus está ali. Jesus está do lado de fora. E nas 7 cartas, no final de todas elas, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, 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 o que o Espírito Santo diz à igreja. E aqui nesse texto o Espírito Santo está dizendo, Paulo escrevendo o que o Espírito Santo está dizendo, e ele está enfatizando. O Espírito Santo afirma, ou em uma tradução diz, expressamente diz, que nos últimos tempos, nos últimos tempos de quem, irmão? Da igreja sobre a terra. Nos últimos tempos da igreja, porque a igreja vai ser retirada. Diga comigo, a igreja será retirada. Nos últimos tempos da igreja na terra, ele está dizendo: alguns
desviarão da fé. Preste atenção, irmãos. Eles vão se desviar de placa? Eles vão se desviar de placas? Não. Eles vão se desviar da fé. Eles se desviarão da fé. E darão ouvidos a espíritos enganadores. Eles se desviarão da fé. Mas preste atenção, irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nem sempre a palavra fé expressa em um texto fala da fé que temos, aquela fé de Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza, a convicção. Amém? Amém, amados? Nem sempre a fé ali se trata desse versículo, da fé que nós recebemos ela numa pequena porção, porque o Pai nos concedeu uma pequena porção de fé, e ao nos conceder essa pequena porção, Ele disse: olha, agora a fórmula de fazê-la crescer é Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir o pastor Menezes. A fé vem pelo ouvir a Alessandra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é aqui, irmãos, que nós precisamos compreender. Se a pessoa que está sendo porta-voz dessa palavra, a pessoa que está trazendo a palavra, está trazendo a palavra de Deus. Pode ser uma criança, pode ser um gago, acabou? Porque Moisés era gago, sim ou não? Mas a questão é o conteúdo que vem por ele. Do que adianta o pastor cheirosão no seu carrão, na sua eloquência, mas o conteúdo que sai dele, a palavra, não alimenta a fé para que ela cresça, que ela amplie dentro de você. E não pense, irmãos, que é fácil, que não é. Abraão, quando ouviu Deus falando com ele: sai da tua terra, da tua parentela, ele saiu, mas ele obedeceu 100%? Sim ou não? Não, porque ele levou consigo o seu sobrinho Ló. No meio do caminho eles se separaram. Então Abraão entra na sua peregrinação com Deus. Quando é que a fé de Abraão realmente ela é aperfeiçoada, ela é amadurecida? Quando o Senhor lhe diz: me dê Isaac, me dê o seu filho. Então
atenção. Quando você lê Gênesis, você não vê isso lá. Simplesmente Gênesis diz que no outro dia, bem cedo, Abraão arrumou o jumento lá, o burro, os servos, pegou a lenha, o cutelo e o fogo. O filho não disse para ninguém, nem para Sara, porque se ele tivesse dito para Sara que ia matar um menino, Sara tinha morrido ali. Acho que tinha mordido tudinho em Abraão, mas não tinha saído com aquele menino. E ele vai para o monte Moriá, um monte que se vê com os olhos de Deus. E quando Abraão está subindo e vai matar o menino, ele já tem a fé operante, porque ele diz para os servos assim, ó, eu e o menino vamos ali adorar o Senhor. Já já nós voltaremos. Ele não disse que voltaria só. Ele disse, nós voltaremos. E aí você pega essa palavra, nós voltaremos, e você vai para o livro de Hebreus, no capítulo 11, quando Paulo está escrevendo sobre os heróis, sobre os homens, e ele vai e traz uma revelação de Abraão. Desse nós voltaremos, porque no livro, na carta, Paulo diz o seguinte, que Abraão julgou Deus, que Abraão julgou Deus. Leia para vocês ver Hebreus em casa, capítulo 11, que Abraão julgou Deus. Como que Abraão julgou Deus? Abraão julgou Deus desde o momento que Abraão saiu de Ur, e tudo que lhe foi acontecendo, naquele dia que o Senhor lhe pediu o menino, Abraão julgou. Abraão olhou para o menino e Abraão julgou Deus. E quando ele julgou Deus, ele disse mais ou menos assim, nossa, quando veio fome, eu desci para o Egito, Deus me livrou. Quando eu fui perseguido, Deus me livrou. Quando eu venci os 300, os 5 reis, com 318 valentes, o Senhor esteve comigo. Em tudo ele julgava e falava, Deus está comigo. A vitória é do Senhor. E aí ele olhou para Isaac e falou assim, esse menino é a mão do Senhor. Promessa do Senhor. Só tenho ele porque Deus falou. Se ele está comigo, é a mão do Senhor. Então ele falou assim, então eu vou lá matar esse menino, porque Deus falou, ele é promessa. Então eu vou lá matar esse menino, porque eu creio que ele é poderoso para ressuscitá-lo até das cinzas. Ele é poderoso. Quando ele disse para os soldados, os seus servos, fiquem aqui, eu e o menino vai ali sacrificar o Senhor, adorá-lo, e já já nós voltaremos. Quando ele disse isso para os servos, dentro de Abraão já tinha-se a palavra da fé. Ele é poderoso para ressuscitá-lo da cinza. E eu não vou descer sozinho. Eu não vou descer de lá sozinho. E não vai. O apóstolo Paulo está dizendo o que o Espírito Santo está dizendo, que nós estamos nesse tempo de Laodiceia, que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. Preste atenção, irmão. E esses que se desviarão da fé, irmãos, não são pessoas comuns. Acho que vocês vão me entender a minha colocação.
são pessoas que estão sempre no meio dos irmãos. São pessoas que tiveram posição. São pessoas que influenciavam. Pessoas que a igreja olharia para elas como Estevão, porque no dia que houve a discussão acerca das irmãs que estavam sendo desfavorecidas na partilha, os apóstolos disseram: não, escolhei no meio de vós 7 homens cheios do Espírito Santo, de boa fama. E a igreja escolheu um a mais, e eles viu em um algo a mais, que era Estevão. E a Bíblia diz assim, que ele era um homem cheio de fé. Veja, irmãos, era como Estevão. E o Espírito Santo está dizendo que no tempo de Laodiceia, no último tempo, alguns se desviarão da fé. E que fé é essa? Que fé? A fé de curar enfermo? O dom dos 9 dons, o dom da fé? Se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. E aonde estão esses espíritos enganadores, irmãos? Oi? Em cima, que dão influência. Pessoas que se julgam. A minha igreja tem 10.000 membros. A minha igreja tem 50 anos no Brasil. A minha igreja tem 5.000 templos espalhados. Não, irmão, isso é instituição. É igual boteco. Instituição é igual boteco. Está sempre abrindo uma e sempre fechando. Vou repetir de novo, irmão. Instituição é igual boteco. Está sempre abrindo e fechando. Quantas instituições já abriram em Monte Carmelo e fecharam? Mas a igreja de Jesus não. A igreja de Jesus não fecha. Porque a igreja de Jesus, ela é um organismo vivo de pessoas que confessaram Ele como Senhor e Salvador, que estão esparramados, por esse mundo afora. Talvez homens que já foram até na lua, né? Porque já tu sabe, se for um cristão convicto, né? Fui lá na lua. Mas instituta, você que está me assistindo, ou vai me assistir aqui no YouTube, instituição é igual boteco, está sempre abrindo e sempre fechando. Aí alguém não agrada da instituição que está ou que tem, vai ali e cria dele. E aí coloca-se aqueles nomes que, meu Deus do céu, tem uns nomes até que é bonitinho, né? Mas tem uns, irmão, que se eles soubessem o que eles expuseram nas suas institutas e placas, eles teriam vergonha. Alguns se desviarão da fé e darão ouvidos e passarão a escutar espíritos enganadores. Preste atenção. E há 2 formas deles ouvirem espíritos enganadores.
Uma é se alimentando de alguém que eles acham que estão acima deles. E segundo, é deles estarem no púlpito e soprar no ouvido. Vocês conhecem a história de mamãe? Já ouviram falar? Deles estarem numa roda, num circo de oração, e uma irmãzinha havia saído de uma instituta e fora para a instituição que ela frequentava, e estavam num circo de oração. E essa irmãzinha, canelinha de fogo, e revelando e profetizando. E de repente ela parte para o rumo de mamãe e diz: irmã, o diabo mandou te dizer que tem ódio de você, que quer te matar, que quer acabar com você. O diabo te odeia, ele mandou te dizer. Eu estava na casa dela, e de um lado estava minha irmã Cláudia e a outra minha irmã Denise. E mamãe contando isso na maior empolgação. E eu dei uma olhada para a mamãe, sacudi ela e falei: mãe, que dia que essa menina profetizou pelo Espírito do Senhor? Que isso? Você não crê mais nessas coisas? Não, eu creio. Muito mesmo. Mas eu discerno pela palavra. Quem mandou ela dizer para a senhora que te odeia? As minhas irmãs entenderam. Foi o diabo. Ela ouviu a voz de quem? De quem ela ouviu a voz? Foi do Espírito de Deus, irmão? Não. E eu lhe pergunto: será que as outras também não foram? Então são duas formas. Ou ele vem aqui e te ensina, ou ele ensina porque ele acredita em ensinamentos de alguém, de um líder, ou porque o Espírito soprou no ouvido dele. Pedro, o Espírito de Deus me revela: hoje ele arranca a sua perna. Isso é Espírito de Deus, irmão? Hã? Não, irmão. Não é. Não é, Pedro. Ainda bem que nós temos o Espírito Santo de Deus. Além deles darem ouvidos a espíritos enganadores, veja, não é só um espírito, é vários espíritos enganadores. Viu, escutou? Que o sogro dele foi numa instituição que revelou que ele ia cair de bicicleta e morrer. Bom, quem já teve uma revelação louca assim e não aconteceu? A senhora, irmã de Lama? Recente, muito tempo? Sei. E já se foi quantos anos isso? Tá vendo? Quem mais? Não tem ninguém não, irmão? Essas coisas não acontecem com vocês não? Vocês nunca receberam essas revelações assim, meio divino, rara? Já? O que você... Várias. E o que aconteceu? Falou que você ia gravar CD. Às vezes pode acontecer ainda, né, irmão? Você ainda tá vivo, né? Hã? Oi?
outra mídia, não tem mais CD, né, irmão? A gente vai ter que receber uma profecia fresca. O Senhor te revela, você vai gravar agora e colocar no Spotify. Fernandão, vocês aí, Josmar, já recebeu alguns assim, Josmar? Há 10 anos atrás, nós estávamos num culto, um louvor fluindo, porque o nosso coração já não era mais campanha e corrente. Os irmãos vinham ali, e no nosso meio uma mulher se converte, nem batizada nas águas era, não tinha entendimento nenhum da igreja, do que estava acontecendo, do que estava acontecendo na época, não conhecia o pastor Mauro, muito menos a igreja de Monte Carmelo. Nós estamos num culto de domingo e o Espírito Santo do Senhor desce sobre essa mulher, e essa mulher começa a falar em línguas estranhas, e a língua que ela falava parou o culto. Os irmãos do louvor, nós éramos ali naquela noite umas 40 pessoas, né? Menos. E essa mulher vem bater nos pezinhos e começa a falar comigo e disse: olha, se prepara, você vai passar por uma luta, por uma dificuldade muito grande, provas virão sobre sua vida, mas não desanima não, que eu sou contigo. Olha, por esses dias eu vou recolher alguém que você ama tanto, você ama muito. Por esses dias agora você vai chorar, você vai lamentar. E na hora eu pensei da minha filha Letícia. Isso era um culto de domingo. E ela disse outras coisas e falou da Alessandra, falou do Davi. Isso durou uns 15 minutos. Terminamos o culto, fomos embora. Na quinta-feira eu venho encontrar com o pastor Mauro. Na quarta o Senhor me dá uma palavra, eu venho na quinta, faço um culto, encontro com ele. Na sexta falo com ele. Era uns meio-dia e meia. No sábado, depois do almoço, está o Paulo me ligando de dentro da casa do homem, perguntando por ele. Eu comecei a rir e ele me dá a notícia. Eu comecei a rir e falei: sou do céu, você dentro da casa do homem, zoeiro qual você é, você ainda vai perguntar isso para mim? Não acreditei. Eu estava no prédio com o irmão Kenin. Daí a pouco eu desliguei o celular com o Paulo, e o meu celular começa só a receber ligação, pastor do lado, pastor do outro. Alessandra que me liga, que a minha sogra ligou para ela, e um que vai daqui, um que vai dali me ligando. 20 minutos, meia hora depois, Marcos me liga dizendo: não é ele, estou vendo ele dentro do carro. E aquilo que a mulher falou para mim, tudo foi se concretizando. A profecia. Eu não descreio nisso. E cá estamos nós. Eu creio, mas ele diz: alguns se desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores. E por darem ouvidos a espíritos enganadores, eles farão o quê? E a doutrina de demônios. E eles
também praticarão, porque quando dá ouvidos, a pessoa pratica a doutrina de quem? De demônios. E eu queria chamar a sua atenção para isso essa noite. Eu queria que isso ficasse dentro do seu espírito, e que você, por uma noite, por um dia, uma semana, você meditasse entre o que é a doutrina de Cristo e o que é a doutrina de demônios. E aí você olha para as Escrituras e está aqui: doutrina de Cristo e a doutrina de demônios. As doutrinas de demônios, elas andam paralela à doutrina de Cristo, porque se andar igual à doutrina de Cristo, é a doutrina de Cristo. Então ela tem que andar paralela, e tudo que anda paralelo à doutrina de Cristo é doutrina de demônio. O que falam, dizem, o que ensinam, o que cantam. E uma das maiores preocupações nossa hoje, é o que nós temos cantado aqui, o que tem saído do seu lábio, dos seus lábios, como fruto, como sacrifício, porque esse é um dos sacrifícios da graça. Alguém lembra quando eu ensinei isso aqui, os 3 sacrifícios da graça? E um deles é louvor dos nossos lábios. Aquilo que cantamos, aquilo que falamos, aquilo que dizemos ou enaltecemos. Alguém ligou para a Alessandra pedindo oração para que uma situação fosse resolvida. E ela então chega à conclusão de que a oração que estava sendo pedida não era em benefício mesmo da pessoa ao qual estava sendo apresentada para a oração, mas era para resolver o problema dela com aquela pessoa do qual estava se pedindo oração. Porque a pessoa não estava pensando na doente, a pessoa estava pensando nela. Diferente do centurião, que verdadeiramente queria a cura do seu servo, mandou chamar Jesus, e depois ele vai ao encontro de Jesus e diz: o Senhor não é digno de entrar na minha casa, mas eu sou homem que dou ordens, e os meus me servem, o Senhor também. Dá uma palavra, porque quando o Senhor der uma palavra, a palavra que o Senhor der, eles vão obedecer, e o meu servo vai ser curado. E Jesus olhou e disse: não achei fé em Israel como a desse homem. Pode ir, seu servo está curado. Veja, irmãos, que nem sempre é o sacudir das mãos, nem sempre é a imposição de mãos, nem sempre é a corrente, nem sempre é a campanha, nem sempre é o sacrifício. Às vezes é um posicionamento naquilo que você crê, de forma que crê. E ele disse: eu reconheço a autoridade sobre você. Ei, o nome de Jesus tem autoridade, o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é o nome que está sobre todo e qualquer nome. Se você crê nisso, e você chega num ambiente de trevas, de escuridão, e você libera esse nome, ele tem poder, e o nome vai agir quando você liberar, porque ele age por graça.
pelo favor, porque Jesus disse: eu lhes dou o meu nome. Vocês só podem usar o meu nome porque eu estou dando ele a vocês, porque se eu não desse, vocês não podiam usá-lo. Lucas 10:19, os discípulos voltam todos jubilosos, alegres, contentes, falando um para o outro: nossa, os demônios nos submetem. Olha, eles inchadão, né? Estilo Gold, inchadão. E eles chegam para Jesus com a narrativa: Senhor, Jesus, que incrível, os demônios nós mandou embora, saiu no teu nome. E Jesus olhou: vocês estão felizes por causa disso? Não sou. Vocês têm que estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ele já deu a dica. Porque só quem tem um nome escrito no livro da vida, irmão, tem autoridade desse nome. E aí Jesus virou para eles e falou assim: eis aí, eu vos dei autoridade e poder para vocês pisar serpente e escorpião. Eu lhes dei. Vão em meu nome, expulse demônios, cure enfermos. Esse nome tem poder, irmão. Esse nome é poderoso para libertar. Entende, querido? Sim ou não? E o Espírito Santo está dizendo: nos últimos tempos, nesse tempo, é esse tempo, irmão. É esse tempo. O quê? Que alguns se desviarão da fé, darão ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sobre a influência, olha as dicas, sobre a influência da hipocrisia, sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas. Nossa, irmão, isso está tão escancarado na TV hoje. Tá ou não tá? Tá tão escancarado na política. Tá ou não tá? Ah, irmão, tá ou não tá? Ou você não quer falar, irmão? Hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Você sabe o que é cauterização? Você sabe o que é isso dentro da medicina? Alguém sabe? Hã? Queimar. Cauterizar é queimar a ferida. Hoje no nosso tempo não usa muito isso, né? Mas o povo de antigamente, por não haver, isso usa muito, Isabel, lá? Nos postinhos, cauterizar? Não. Mas antigamente, está dizendo que hoje a cirurgia laser e outro não usa. Mas o povo de antigamente, quando eles cortavam, o que eles faziam? Esquentavam a espada, a faca lá. Só você vê os filmes de época. E punha ali para queimar, para parar de sangrar. Fizeram isso com ela. Então veja, irmãos, eles têm uma mente cauterizada, quer dizer, eles têm a consciência cauterizada. 3, olha isso, são líderes que proíbem o casamento. Que proíbe o casamento, e o casamento dá uma ordenança divina. E o homem deixará pai e mãe e unirá-se à sua mulher, e os ambos se tornarão uma só carne. E ordenam a abstinência de alimentos, e ordenam, dão ordem
para as pessoas se abster de alimentos. Que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. O Senhor criou para aqueles que estão firmados na verdade. Por isso, irmão, o religioso não me compreende. Por isso os religiosos não nos compreendem. Você que tem essa mente cauterizada, religiosa, não me compreende. No nosso meio, não nos compreende, não nos entende. Às vezes no que falamos, do que dissemos, às vezes você mostrando nas Escrituras, mas mesmo assim não compreendem. Pois tudo que Deus criou é bom. Diga comigo, tudo que Deus criou é bom. Ele está falando o que foi dito no Gênesis. E viu Deus que tudo que Ele criou é bom. E nada deve ser rejeitado. E nada deve ser rejeitado. Se puder ser recebido com ações de graças. Porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O que santifica? A palavra de Deus e a oração. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Isso ele estava falando para Timóteo. Timóteo, se você ensinar isso, se você orientar os irmãos, o que você vai ser? Você vai ser um bom ministro de Cristo. E é isso que eu quero ser. Um bom ministro de Cristo, irmão. O nosso compromisso é com o Evangelho. Aqui tem uma irmã, ela não está aqui hoje, mas ela estava aqui domingo. E ela já quer dar o depoimento. Irmão, um grupo de irmãos aí se levantando para dar testemunho, depoimentos aqui. E essa irmã mudou muito, tanto espiritualmente quanto fisicamente, depois que ela fez o que eu sempre falava para ela. Às vezes eu ia lá e falava: irmã, eu vou orar por você, mas não está certo. Você precisa se arrepender, você precisa tirar essa ira, esse ódio que você tem do coração. Você precisa liberar perdão. Isso está te fazendo mal, isso está te corroendo, acabando com você. Ela não participava da ceia. E um dia, irmãos, ela bateu o joelho no chão e chegou para o Senhor e falou aquilo que eu falo aqui: eu não presto, eu não valo nada, não dou conta nem de cuidar de mim, mas o Senhor é bom, o Senhor me ama por graça. Ela deu ouvidos e começou a confessar o estado dela: eu odeio, e eu pensei isso, fiz isso, e foi se lamentando e foi se abrindo diante do papai. E ela ficou ali por um tempo com ele, no seu cantinho, e o Senhor desceu com a mão dele, tocou nela, e aquilo que estava dentro dela, matando ela, foi arrancado.
E ela passou a ter vida. E eu estive lá hoje na casinha dela tomando um café, passando na porta, que eu estou seguro, viu, irmão? De repente bato lá na porta da sua casa. Eu saio cedo, dou as voltas, passo na frente da casa do irmão, eu paro, tomo café. Aí, irmão, passa aqui, toma um café. Tem café aí? Que é a irmã Leni. Conversa com ela para vocês verem. Hoje mesmo lá a gente falando, passei lá cedo e ela tá com o portãozinho aberto, eu vi ela, mano, tem café aí? Tem, pastor? Eu disse, e ela disse para mim, pastor, como pedir perdão e confessar ao Senhor me fez bem. Eu estava morrendo. E o Espírito Santo diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, homens se desviarão da fé e darão ouvidos para espíritos enganadores. Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado com pessoas que vão na sua casa falando que levou o recado de Deus para você. Cuidado com essas lives de revelação, essas profecias. A mais fracassosa. Tem essa palavra fracassosa, irmã? Cadê as irmãs? Tem? Fracassosa. A profecia mais fracassada que teve agora foi essa do pastor que profetizou do dia 31. Ninguém sai de casa. O homem do cavalo amarelo. O que virou aquilo, irmão? Nada. Cuidado. Ouça, irmão, a palavra que está escrito. Não se iluda com alguém que está sacudindo a mão e diz que está fazendo sinais, paralítico andando, mudo falando, cego vendo. Cuidado com isso. Se lance nas Escrituras, porque você precisa saber, conhecer, para se defender. No filme que eu assisti essa semana que passou sobre um chamado à redenção, da moça lá que a mãe é cristã, vai desfazer de Deus na pessoa dela, ela fica brava com a filha. Para! Aqui não! Na minha presença não! Como que você vem na minha presença afrontar o meu pai? Eu gostei disso. Você viu essa parte, né? Mãe repreende a filha: na minha presença, não. Na minha casa, não. Não afronte o meu pai. Quantos de nós permitimos que pessoas afrontem o nosso pai diante de nós, por causa da etiqueta da santidade? Não, que isso, irmão. A pessoa, ela afronta, ela esbraveja, ela solta veneno, Red Label nos olhos contra o seu pai, contra o seu Senhor, contra o seu Salvador, e você não diz nada. Você vai precisar muito disso aqui. Os tempos são difíceis. Você vai precisar muito disso aqui. E a hora está chegando. Aonde? Isso aqui não vai ter mais não, irmão. Aonde isso aqui que vocês estão vendo, vocês tiveram um relapso. Fecha, não fecha.
fechou, nós ficava aqui fazendo live, sim ou não? Houve lugar que as lives foram até tiradas. E aí? Entenda que a única coisa que você vai ter é isso aqui. E o seu quartinho de Mateus 6,6. E esse tempo está chegando. Fale mais alto. Ela falou que você falou que está fazendo uma lei para tirar a Bíblia. Veja, leis para tirarem a Bíblia. Já tirou um estado da biblioteca. Entenda, irmãos. Isso aqui você vai precisar. Entenda o que eu vou dizer. A hora que ela for tirada, aqui ó, ela tirou de você esse livro aqui, o que que você tem? A palavra que está dentro de você. E aí? E esse tempo se aproxima. E esse tempo se aproxima. Porque o mundo trabalha para isso, para a manifestação do anticristo. E entenda que o anticristo, ele trabalha na inverdade. Veja que o que é verdade se tornou inverdade. O que é mentira virou verdade, o que é verdade virou mentira. Ser certo e correto hoje está errado, está fora do padrão. O padrão é todo mundo fazendo errado. Se você rouba, te aplaudem. Se você faz errado, você é elogiado. Preparação do anticristo. Mas existe um remanescente resistindo. E esse remanescente é os que confiam no Senhor. Os que se posicionam. Eis que estou à porta e bato. Inclina sua cabeça.